E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua participação, a sua preferência de estar conosco. Que Deus abençoe. Você está chegando agora, minha gente? Sejam todos bem-vindos. Esse é o Vida e Saúde. Hoje, o assunto, gente, esclerose múltipla. Se tem alguém nesse planeta que carinhosamente está aqui hoje respondendo todas as nossas perguntas, é o Dr. Benito Pereira Damasceno, médico neurologista, professor titular de neurologia da Unicamp. Aliás, deixa eu falar assim, ele é esposo, eu quero mandar um beijo para a doutora Dione, ela também é médica, psiquiatra, está acompanhando a esposa. Doutora Dione, está faltando a senhora vir aqui, sentar aqui no outro programa para a gente entrevistar a senhora também, dá licença. É médica psiquiatra, ela viria, doutor? Ela viria, doutora Dione? O senhor promete que vai convencer? Doutor, quem é a Eusete e a Laídes, lá de Goiânia? Quem são? Minhas irmãs. Estão assistindo a gente? Estão assistindo. Um beijo aí, dona Eusete e a Laídes, lá de Goiânia, acompanhando o programa. Deus abençoe. Parabéns aí pelo mano aí, ó, pelo irmão aí, excelente, né? Dando sempre esse brilhantismo aí de explicação com didática. Professor, né, minha gente? Professor. Doutor, a gente viu o vídeo ali, né? Muito bem feito, enfim, um grupo de apoio, até a própria presidente, eu queria mandar um beijo aí, parabéns à equipe inteira que está assistindo, que Deus abençoe, obrigado por se deixar filmar aí, a nossa equipe, recebendo a nossa equipe, mostrando esse sinal de esperança. Eu vi ali, doutor, assim, que tem uma pessoa no VT, né? Tinha uma pessoa de cadeira de rodas, ou seja, podia ser, enfim, já tinha um problema de motricidade antes da doença. Ou seja, a doença pode levar a esse estágio de cadeira de rodas e a pessoa pode parar de andar, doutor? Pode. Antes do tratamento com os imunomoduladores, primeiro foi o interferon beta, um sexto, quer dizer, não é muita, um sexto dos pacientes, depois de uns 20 anos, ia para a cadeira de roda. Agora, com a invenção dos novas drogas, com interferon, depois o glatirama e depois outros, isso mudou, ou seja, eles influem no futuro da doença na pessoa, em termos de melhora ou estabilização, inclusive de duração da vida, certo? Quer dizer, eles influem de várias maneiras, tá? Infelizmente, cerca de 15%, 10 a 15% dos pacientes evolui para uma forma progressiva, ou seja, que vai piorando. Pode estabilizar, mas vai somando, vai piorando, outro braço, perna, outra perna, a dificuldade para andar, por fraqueza nas pernas, ou por desequilíbrio. Alguns mais desequilíbrio do que fraqueza, pode não ter fraqueza, mas muito desequilíbrio, você entendeu? Essa parte do movimento é a parte mais grave. Quando a doença começa com distúrbio do movimento, dificuldade de fraqueza, de equilíbrio, essa é a forma mais grave, é uma forma pior, diferente daquela que começa com problema de formigamento, dormência, perda de sensibilidade, entendeu? O senhor falou de tratamento. O tratamento é farmacológico, é remédio, pode ser um tratamento à base de cirurgias, doutor, né? No tratamento, o senhor até citou alguns medicamentos aí, tem algum efeito colateral, alguma coisa assim, pode ter, olha, você toma isso, porém se prepara que vai acontecer isso, né? Certo. A pergunta é interessante, porque o tratamento ele é farmacológico em parte, né? E nós temos medicamento, como foi colocado, injeção no músculo, injeção debaixo da pele e comprimidos também, tá? Para o resto da vida? Ou só? Não necessariamente para o resto da vida. Entendi. Não necessariamente. Vai depender da evolução da doença, de como ela vai se manifestando na pessoa. Tá. Tem muitos casos, eu disse que 80% dos casos, 80%, 85% dos casos é a forma em surtos, né? Que tem o problema melhora, tá? Tem uns 20%, 15% a 20% que tem um surto, melhora, tem outro surto, melhora, e outro melhora e não tem mais nada. A doença se controla, estabiliza por si própria, não tem mais nada, não fica sequela. Como também pode? Como também pode ter surto e vai somando um pouco, mas depois estabiliza também. E não tem mais surto também, especialmente com os medicamentos. Tá? Mas mesmo antes do medicamento, era assim que ela evoluía. Entendeu? Pessoas que não tinham nada depois. Os medicamentos mudaram em termos de diminuir, de não ter novas lesões, mas nenhum consegue evitar que tenha uma lesão ou outra. Não existe medicamento hoje que cura a doença. Não existe medicamento que cura, tá? Mas que diminui novas lesões, a chance de ter novas lesões e, portanto, novos sintomas.
portanto, novos surtos. Tá. Portanto, de certa maneira, a progressão, ou seja, a piora lenta dos sintomas. Então, esses medicamentos, eles agem dessa maneira. E tem efeito? Todos têm efeito colateral, têm reações. Reações na hora da injeção, seja injeção na veia, seja na pele, né? Tá? E reações depois. Por exemplo, sintoma de gripe com os interferons, sintoma gripal, né? Tem lesões da pele. Diminui os glóbulos brancos de defesa. Os linfócitos, por exemplo, são glóbulos brancos que defendem o organismo contra vírus. Tá. E pode favorecer a pessoa ter uma infecção por um vírus ou bactéria, por isso. Entendeu? Porque diminui a defesa imunológica do organismo. Então, facilita ter infecções. Tá? Uhum. Infelizmente, não tem nenhum medicamento sem essas reações. Todos têm alguma reação. E a questão é saber, em cada paciente, qual vai ser a reação. Só usando o medicamento é que vai saber. Não dá para adivinhar. Só o organismo dele é que vai dizer. Se o paciente precisa daquele medicamento, tem uma reação adversa ou complicada que ele não, digamos, não suporta, tem alternativa de mudar o remédio, mudar a dose, sei lá? Existe sempre essa alternativa. Nós, no tratamento da esclerose múltipla, trabalhamos com dois fatores. Ao escolher o medicamento ou trocar o medicamento. É a eficácia, a capacidade daquele remédio de controlar a doença, de evitar novas lesões e novos surtos ou progressão. Okay. O outro é o efeito colateral, são as reações, certo? Então, os medicamentos eles se diferenciam um do outro por isso, pela eficácia e pelos efeitos colaterais, as reações, tá? E então, se não está sendo eficaz, a gente tira ele e dá um outro. Se os efeitos colaterais são indesejáveis e sérios, a gente tira também e dá um outro. Certo? Existem vários medicamentos hoje e a gente faz um chamado escalonamento. Existem vários, né? Cada medicamento se diferencia um do outro pela sua eficácia e o seu efeito colateral. A eficácia é diferente de um para o outro e o efeito colateral é diferente de um para o outro. Então a gente vai escalonando eles e vê qual o que vem depois. Existe toda uma sequência de escolhas, dependendo do resultado com o remédio que foi usado anteriormente. Quer dizer, não é uma escolha caótica ou subjetiva de gostar. E muito menos deve ser por influência da indústria farmacêutica. Porque aí tem uma questão científica e ética envolvida. Entendi. A questão científica, que é baseada na evidência, baseada em pesquisas, e uma questão ética, que o objetivo primário é o bem-estar do paciente. Claro, então, esse é o que manda usar esse algoritmo, essa sequência de decisões, conforme a droga. E nós trabalhamos com isso. Tá? Ô, doutor Benito, a evolução da doença, ela também afeta, o senhor falou assim que afeta essa questão da bexiga, do olho, enfim, mas também, por exemplo, a qualidade de vida, o sono, a fadiga, afeta a qualidade também de vida. A qualidade de vida é, em geral, afetada. A qualidade de vida é afetada de várias maneiras. Como evitar? Nós, no nosso Centro de Esclerose Múltipla da Unicamp, a gente sempre recomenda para os pacientes que, além do tratamento medicamentoso, do remédio, ele cuide bem do sono. O sono é importante, porque se dorme mal, tem insônia, né? Ele vai ter fadiga no dia seguinte. Fadiga e nervosismo, ou até uma certa depressão. E além de ter problema de memória, esquecimento, a perda do sono, crônica. Não num dia ou outro, mas crônica. Tá certo? Ou então, a fadiga, ela pode acontecer, é um outro sintoma comum. Eu falei do sensório motor e da bexiga e da visão. Okay. A fadiga é um sintoma muito comum e muito debilitante. Fadiga é aquela sensação de falta de energia. A pessoa dormiu, acordou de manhã, dormiu bem, mas está sem energia, esgotado, afadigado, né? Pode ser também aquele cansaço fácil, que a pessoa cansa mais fácil, mas fadiga é uma coisa mais grave. É da doença, a doença dá fadiga. Através das próprias lesões, ela dá fadiga. Entendi. Tá? A fadiga, por sua vez, ela faz a pessoa esquecer, porque tem um enfraquecimento do raciocínio, da mente. A fadiga está. Então, veja bem, a insônia, a dificuldade de sono causa a fadiga, por sua vez, leva a problema de memória. Entendi, tá certo? Claro, então, quando a gente analisa o paciente, a gente sabe o que é primário. A gente analisa, você tem fadiga? Você tem problema de memória? O que é? Você tem depressão?
Porque a perca de sono também leva a problema de depressão. A própria doença leva primariamente. É muito comum na doença a pessoa ter esse desânimo, um pouco de depressão, choro fácil, essas coisas. Faz parte da doença também. Porque é uma doença inflamatória do cérebro. E toda doença inflamatória do cérebro dá esses sintomas aí. Você entendeu? Como medicamentos também podem favorecer a depressão. Por exemplo, o interferon, ele favorece a depressão. Uma pessoa que já teve especialmente. Entendeu? Entendi. Então, como combater isso? Através de dormir bem, é muito importante, ter horário para dormir. Presta atenção, hein? Presta atenção. Isso é para mim também, viu? Exatamente. Educar o organismo a ter horário para dormir, chegou aquele horário, é para dormir, para deitar, e horário de levantar, tá certo? Outra coisa importante é a atividade aeróbica. A atividade aeróbica, ela pode consistir da forma mais simples, andar rápido, todo dia, pode ser à tarde, pode ser de manhã. Já é uma atividade aeróbica. Como é que eu sei que é uma atividade aeróbica? A atividade aeróbica é aquela que faz você respirar ofegante, que faz você transpirar, que você sentir que esquentou o corpo. Essa é a atividade aeróbica. Ela Essa é que boa, vai produzir efeitos e produz resultados. efeito. Ela ajuda a dormir melhor, ela combate a fadiga, até melhor do que certos medicamentos que têm efeito colateral para combater a fadiga, tá certo? E melhora o estado de ânimo da pessoa. Então, é uma atividade importante para tratamento da doença, além do medicamento. Atividade aeróbica pode ser andar todo dia, pode ser nadar, natação. O corpo foi feito por movimento, para se movimentar, Tem essa é a vários aí, ideia. Né? Tá? Então, é assim que a gente trata o paciente. Não só com medicamento, mas recomendando essas coisas todas para melhorar a sua qualidade de vida. Vamos novamente ver mais um pouquinho desse grupo de apoio, né? Inclusive, tem um momento que eles vão falar da questão do medicamento. A gente se encontra o medicamento facilmente aí para tratar de esclerose múltipla? Vamos ver então um pouquinho mais. Essas mulheres fazem parte do grupo de cerca de 35 mil pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla no Brasil. Elas fazem parte de um grupo de apoio, que além do suporte emocional, elas lutam lado a lado para driblar as dificuldades, como, por exemplo, a obtenção dos medicamentos. Então, o intuito do grupo é fazer a união dos portadores, das pessoas, hoje a gente não fala mais portadores, hoje são as pessoas com esclerose múltipla, né? E dos seus familiares, para esclarecer o que é essa doença autoimune, né? Que eu mesmo produzo. O que acontece comigo, né? Não é fácil, não é uma doença fácil, não é uma doença, ela é uma doença silenciosa que a gente costuma falar. Parece que está bem, mas de repente eu acordo e alguma coisa no meu corpo está estranho, está diferente. Hoje eu não estou mexendo meu pé, ou eu não estou enxergando direito, depende muito do meu sistema nervoso central. O grupo foi criado para a união dessas pessoas, da gente com a doença e dos familiares. Mas com o foco ainda em ajudar, ter o foco em dividir essas crises mesmo de dor, de ter a doença, de precisamos de remédio, então vamos se unir, vamos falar, vamos ver se a gente pode trocar, se a gente pode emprestar. O medicamento ajuda a minimizar os sintomas das pacientes e a falta dele deixa elas apreensivas com o que pode acontecer. E aí a gente acabou chegando nesse medicamento, que é um comprimido, mas com a falta que está agora na farmácia de alto custo, está todo mundo meio pisando em ovos, não ter para onde correr. Eu tomo ele porque foi cedido pela minha médica, mas uma hora acaba. Esse que ela cedeu acaba. E quando acabar, eu não sei o que vou fazer. Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla desde 1994 e eu comecei a tomar essas medicações em 97 e até hoje. No tratamento, sim, percebo uma melhora em mim, né? Percebo que eu estou estável, eu não tenho surtos da doença desde 2006. A gente pega o medicamento a partir de um protocolo que é todo feito na farmácia de alto custo aqui de Campinas. No meu caso, o meu medicamento não era padronizado quando eu comecei a tomar, então eu precisei entrar com um processo judicial. Mas há um descumprimento dessa decisão judicial. Eu tomei 2 anos e meio, quase que tranquilamente, esse medicamento. Agora há 4 meses que eu não recebo mais, não consigo pegar. Não tem na farmácia de alto custo.
Olha, eu estou muito apavorada, porque a esclerose múltipla é uma doença que vem em qualquer lugar que tenha ligação com o sistema nervoso da gente, e a gente tem o corpo todo ligado, né? Relativo ao sistema imunológico, então isso me preocupa muito. Eu estou tensa, sei de pessoas que acham até que o surto que estão vivendo tem a ver com essa polêmica, essa falta do medicamento. E eu estou rezando muito para que nada piore em mim, que eu continue bem. Estou tentando fazer esse pensamento e que dê tempo de regularizar esse medicamento para a gente voltar a tomar. Olha, minha gente, a matéria é muito bem feita, mas ali também um alerta, um certo alerta em relação do medicamento. Eu vou dizer para você que a nossa produção, ela entrou em contato com o 7º Departamento Regional de Saúde aqui da região de Campinas sobre essa realidade da falta de medicamento, né, para o tratamento da esclerose múltipla em algumas farmácias de alto custo, enfim, e a gente não teve retorno, né, não tivemos resposta, enfim, mas a gente está tentando, a nossa equipe está tentando, sim, para tentar até mesmo esclarecer a população, orientar a população, assim, quando na verdade é aquilo que a gente está vendo assim, no país inteiro. Aí agora a minha reflexão, pessoal, enfim, a gente sabe que a saúde também está doente, a nossa saúde está doente, ou seja, há um certo sentido, um descaso para com a saúde, para com os pacientes, os remédios, tratamentos diferentes nos países desenvolvidos. Lá há essa preocupação com a saúde do cidadão, pelos seus filhos. Aqui a gente vê assim um descaso, em muitos casos, um descaso total com a saúde, com o medicamento. Encarece, falta, e não vamos culpar os caminhoneiros não, minha gente. Isso aí é problema antigo, né? Então precisa resolver. Doutor, e aí o que acontece quando falta o medicamento, doutor? Evolui a doença? É uma coisa séria isso, né? Eu acho uma irresponsabilidade de um governo, seja qual for, deixar isso acontecer. Exato, é. Porque a saúde das pessoas é a coisa mais importante, é a vida da pessoa e a saúde da pessoa. É a coisa mais valiosa. Claro que sim. Não adianta um indivíduo ser milionário se ele tem uma doença grave, incurável. Ele daria tudo na vida para ter a saúde e ser pobre. Entendeu? É coisa primária. Que, como você disse, nos países desenvolvidos sérios, especialmente da América, da Europa Norte, América do Norte também. Entendeu? Então, o que acontece é que o paciente, sem o medicamento, especialmente depois de 2 meses ou 4 meses, ele pode ter novos surtos. Olha só. Isso, ele pode ter novos surtos. E aí, provavelmente, vai ter que trocar por um outro, que às vezes não é correto. Porque aquele medicamento que ele estava usando foi o melhor naquele momento. É. E não trocar por um outro que existe só porque existe, está disponível. Quer dizer, não é correto isso. Obrigar o médico a fazer essa troca. Quer dizer, não é correto isso. Claro, tá é antiético, né? É antiético isso, antiético. Anticientífico e Mas antiético. são né? realidades Infelizmente do isso está Brasil, acontecendo, né? E a gente espera que isso resolva. Tá. Né? Porque é prioritário isso aí. O que a população tem que fazer? Ou seja, o que os pacientes têm que fazer? A família tem que fazer? Lutar, insistir? Exatamente, insistir com os órgãos responsáveis, a farmácia de alto custo, com as instâncias políticas, as autoridades, insistir nesse sentido, né? E principalmente acionando a imprensa, porque se existe uma coisa que os governantes prestam atenção é no que a imprensa diz, Exato, por causa da questão do voto. Então é uma maneira de forma Pressionar. organizada ou não organizada, como associações de pacientes, ou não, pressionar para conseguir isso o mais rápido possível, acabar com esse problema aí. Eu citei o elemento família, ou seja, e doutor, e a família, né? A pessoa está lá, a esposa, o marido, já que acontece, vou colocar os 2 casos, acontece mais essa faixa etária, enfim, recém-casados, filhos pequenos, enfim. Aí o esposo é acometido com a esclerose múltipla, ou a esposa. O que a família pode fazer? Como é que a família pode ajudar a conviver com essa situação? Abandonar, chamar de, você está ignorante, você está esquecido, você isso e aquilo. Como é que pode ajudar um ao outro aí, doutor? Essa é outra questão muito importante. Porque se o esposo ou a esposa se torna incapacitado por uma paralisia, um problema de sensibilidade ou visão, incapacitado para o trabalho, né? Existe uma tendência à separação, por exemplo, claro, né? Divórcio ou separação, o que é uma coisa trágica. Por causa da doença, então, o indivíduo perdeu um ente querido. É aí onde a família pode entrar. Fazer tudo para que isso não aconteça. A família dos 2 lados, do esposo e da esposa, tem que fazer todo o possível, porque é um momento crítico, né? E não deixar que uma doença, que é só de uma pessoa,
seja uma tragédia para todo mundo. Exatamente. Especialmente se tiver Preste filhos, atenção, filho. especialmente se tem filhos pequenos, é uma coisa grave demais. Então a família, em primeiro lugar, as duas famílias têm que entender isso, fazer tudo possível para que a situação Depois se buscar resolva. informação, Isso, né? justamente. Pra... Inclusive com o médico. O casal conversar com o médico, com o neurologista que entende o assunto para explicar as coisas, entendeu? E trabalhar em conjunto e com grupos. Por exemplo, na Unicamp, nós temos grupo de apoio aos pacientes com esclerose múltipla. Temos o psicólogo Marcos Barg, que trabalha isso há décadas. Em nosso centro de esclerose múltipla, que trabalha há décadas com pacientes em grupo para resolver essas questões, inclusive questões assim, trabalhistas, questões de direitos, né? É discutido no grupo lá com o Marcos Barg, toda sexta-feira à tarde. Doutor, eu queria perguntar para a minha equipe aqui, eu assisti um filme, né, que fala sobre essa realidade muito comovente, eu não sei, é 100 metros, a 100 metros, procura aí também, o diretor, pesquisa. É um filme que trata uma pessoa jovem que aos poucos foi acometido com esclerose múltipla, interessante, que tinha o sogro, que brigavam demais, o sogro aí, brigavam demais os dois, assim, e o próprio sogro foi esse suporte, né, para ajudar esse rapaz, assim, a superar essa, eu não sei se a 100 metros ou 100 metros, ou seja, era uma meta que ele colocava, né, de caminhar, de correr ali, né. Depois a gente vai pesquisar o nome, porque vale a pena assistir, viu, gente? É o intervalo, diretor? Intervalo, né? A gente vai chamar de intervalo, a gente vai pesquisar o nome do filme e vai trazer e vai responder aqui a pergunta da dona Maria Edilene, que ela pergunta se a esclerose interfere na questão do Parkinson. Tudo isso e muito mais, gente, no próximo bloco, só para você. Esse é o Vídeo de Saúde.